Roteiro de sessão de depoimento do investigado. Oitava de testemunha. Câmara Municipal de Caçapava, investigado Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Boa tarde, senhor Carlos Fabiano Nani Guimarães. Boa tarde. Profissão, funcionário público municipal. Nacionalidade brasileira, naturalidade Caçapava, estado civil solteiro. Correto. Senhor Carlos, o senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Não. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, senhor Carlos, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade sobre pena de incorrer no crime de falso testemunho e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Sim. Senhor Carlos, foi informado nesta comissão que a pesquisa enviada a esta Câmara Municipal é uma montagem e possui perguntas realizadas na pesquisa original que não há qualquer menção neste relatório enviado a esta casa. O senhor confirma? Eu não posso afirmar essa sua colocação, porque nós do Departamento de Comunicação, a gente não chegou a ver a pesquisa como um todo em nenhum momento. A gente não chegou nem a ler a pesquisa, na verdade, quando ela foi entregue. Eu vi que citaram aqui, né, o meu nome, eu não sei se eu posso explicar o que houve, acho que seria até mais interessante. Fique à vontade. Eu vi que o Rony, né, que é um amigo já há muitos anos também, ele comentou que eu sabia, né, a respeito dessa questão da pesquisa, mas só para assim, ficar um pouco mais claro, ele estava conversando com o Rafael, próximo ali na comunicação, e eu presenciei a conversa dos dois, então por isso que ele citou que eu sabia. Mas, assim, em nenhum momento eu ajudei a manipular nenhum tipo de dado, ou eu vi alguém fazendo isso, realmente eu não posso dizer nem que sim, nem que não. O que eu vi foi a conversa entre os dois ali, e eu presenciei essa conversa só. O senhor presenciou, então o senhor afirma que o senhor presenciou a conversa do senhor Rony com o senhor Rafael. Isso. Tá. Nesta conversa, o que o senhor ouviu? Eu ouvi o Rony e o Rafael falando sobre a pesquisa ali, sobre os termos e tal, sobre... eu não me recordo muito bem assim o tema e tal, que eles estavam falando, mas em algum momento eu acho que o Rony perguntou para ele se ele tinha alterado alguma coisa, e ele falou que tinha alterado algo ali, mas eu não sei o que, assim, diretamente o que foi alterado, se foi suprimido, alguma coisa. Infelizmente, foi o máximo que eu presenciei eles conversando ali naquele momento, ali, mas nem consigo comprovar se realmente o Rafael chegou a alterar algo, ou ele só conversou com o Rony. Foi só essa conversa que eu presenciei realmente. O senhor presenciou a conversa? Sim, dos dois. O senhor sabe nos informar quem fez a pesquisa? Empresa que fez? Algo assim? Eu não participei da contratação, da pesquisa em si, eu não participei do processo, nem de reunião de briefing, nem nada. Eu não cheguei nem a ver a empresa que fez, não me recordo. Nem de que forma foi realizada? Não. O senhor sabe nos informar qual a empresa que faz o monitoramento de redes sociais e o portal de ouvidoria? Essa parte é a que eu mais tenho mais conhecimento, que é o que eu tomo conta lá, digamos assim. Então, aí eu até sei um pouco. Não sei o nome que eles usam, né? Mas é o grupo AM4 ou IT, lá, ingresso total, alguma coisa assim. Não me recordo qual é o objeto de cada empresa. Com a sua experiência e formação, pode nos afirmar que o preço pago pela prefeitura é o preço do mercado? É difícil eu afirmar o preço de mercado,
devido ao tamanho do projeto, né? É importante assim frisar que um site de uma prefeitura ele é muito maior que o de uma Câmara Municipal, por exemplo. Só para a gente ter aqui um parâmetro, né, de comparação, porque eu já fui funcionário dessa casa e, né, tomei conta por algum período desse serviço. Então, assim, é difícil para mim afirmar, porque um serviço contratado por uma empresa pequena tem um valor e por uma empresa grande tem outro valor. Então, assim, eu não posso dizer, está muito alto ou não, até porque, sendo bem sinceros aqui para vocês, até agora eu não sei qual é o valor que foi pago lá, entendeu? Eu particularmente, eu e os outros funcionários da comunicação, a gente não participou e não tem acesso às contratações, assim. Em nenhum momento me chamaram e falaram, olha, o que você acha desse preço, está legal? Ou você tem algum fornecedor para indicar, para a gente poder fazer essa contratação e tal. Então eu não participei da contratação. O que eu participei foi de reuniões depois com os membros para definir o projeto, reuniões técnicas, digamos assim, para fazer os serviços, né? Mesmo com toda a experiência que o senhor já teve nesta casa, pela experiência de formação que o senhor tem, mesmo a prefeitura, sabendo dessa formação do senhor, eles não consultaram o senhor? Não fui consultado com relação à contratação, não. Mas com relação a criar o projeto, a fazer ali a lógica de como ele vai funcionar, o layout, tudo, basicamente eu que estruturei junto com a empresa. Mas de contratação, não, em nenhum momento. Mas o senhor sabe valores, o senhor tem noção de valores de contratação? O senhor tem essa noção? Sim. Mas, por exemplo, eu não sei de verdade até agora quanto que foi, como é que foi feito, quanto foi pago lá, para você ter ideia. Só para deixar um pouco claro, aqui, por exemplo, eu fui coordenador. E o coordenador de cada departamento, ele que faz as contratações e responde por aquelas contratações. Então é natural que mais o coordenador que saiba que tenha acesso a essas informações e valores, enfim. Mas se eu fosse consultado, claro que, por ter experiência, eu poderia ajudar, sem dúvida. Não me negaria isso, com certeza. O serviço prestado pela empresa de monitoramento é importante para o município? Na formação do senhor, na experiência do senhor, o serviço prestado pela empresa de monitoramento é importante para o município? Eu acredito que ele sendo feito de uma maneira correta é importante porque ele pode dar métricas, por exemplo, assim, de quais são os assuntos que estão em alta nas redes sociais, enfim, qual a necessidade maior de um bairro ou de determinada área, ou se um problema ele é mais relevante ou menos relevante nas redes sociais. Aí pode ser um termômetro, que claro tem que usar outros parâmetros para definir e tomar decisões, mas ele pode ser um parâmetro estratégico importante, sem dúvida, desde que bem feito e bem utilizado, né? Então, o senhor pode nos dizer o que está sendo utilizado hoje? Olha, assim, esse monitoramento, eu acredito que ele nem tem mais, né? Que depois da polêmica que se criou, eu acho que esse serviço não está sendo mais feito. Mas ele foi utilizado justamente para isso, para poder dar parâmetros e dar suporte ao gabinete de determinados assuntos e polêmicas, né? Infelizmente a rede social hoje em dia tem muito mais polêmica do que informação, então acabou sendo uma métrica de polêmicas e assuntos da administração que passava as informações para o gabinete e para as secretarias quando necessário também. Era utilizado para isso, né? Então, o serviço hoje já não é mais prestado? Não. O senhor sabe informar claramente o porquê? Não. O senhor chegou a ser consultado sobre o preço de qualidade de serviço contratados pela comunicação? No geral, você diz ou algum específico? No geral. Não. Preços não, nenhum.
Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Carlos, boa tarde. Boa tarde. Agradeço a sua presença aqui. Ficou alguma coisa um pouco conflitante entre o depoimento do senhor Rony e o do senhor agora. O senhor Rony foi muito categórico no sentido de que teria havido uma conversa entre vocês dois, na qual surgiu esse assunto de que esse software estaria operando com um valor bem acima daquele de mercado. E ele foi muito categórico. Inclusive, eu reperguntei a ele depois se o senhor teria capacidade técnica para fazer esse tipo de avaliação. E ele nos disse que sim. Então, eu vou perguntar novamente para o senhor, até mesmo porque o senhor está sob compromisso, o senhor aqui assumiu falar a verdade, isso tem consequências jurídicas, sim, caso não o faça. Vou perguntar mais uma vez. Houve essa conversa, o senhor chegou a algum momento de dizer que o preço operado desse software, se esse software estava num valor acima de mercado, isso aconteceu ou não? Só assim para poder ajustar. Como o senhor disse, ele perguntou a minha opinião num papo informal, né? E ele falou algo em meu nome. Então, assim, a partir do momento que você fala algo em nome de outra, não é, digamos assim, 100% concreto, né? É claro que eu tenho experiência, é claro que ele me perguntou, não tem por que falar. Eu falei, olha, eu acho que realmente está um pouco acima. Mas assim, eu não afirmei para ele, não tenho números para falar também, olha, nossa, está pagando isso e aquilo. Realmente eu não tenho, eu não cheguei a ver mesmo, né? Vamos dizer que assim, o que houve também, isso é importante frisar, em uma determinada situação, o prefeito me chamou, ele estava numa reunião com o Rafael, que era nosso coordenador, daí ele me chamou lá e perguntou, Carlos, você viu isso daqui, do contrato aqui, do site e tal, o que você acha disso? Eu falei, olha, prefeito, eu realmente não participei da contratação, falei para ele que não tinham me perguntado também preço, né, nem pedido auxílio nessa contratação. E daí ele perguntou, mas você acha que está certo? Você acha que está dentro do mercado? Que está tudo legal? Eu falei, olha, prefeito, realmente é difícil eu falar para o senhor, porque eu não vi o papel, eu não vi o processo, por exemplo, eu nunca vi o processo de contratação, assim. Então, assim, uma opinião que o Rony me pediu num papo informal, eu comentei com ele e falei, olha, se você tá... que ele me falou alguns números e valores lá, que eu nem me recordo muito bem. Daí eu falei, olha, se for tudo isso é um pouco acima, mas assim, eu não tenho embasamento para falar assim, olha, isso realmente é ou não. Eu não consigo concretizar, entendeu? E não teria por que mentir também, né? Ou omitir algo ali. Assim. Quer dizer, então, que realmente houve um comentário nesse sentido, mas de maneira bem breve, assim... Isso. Entre um papo informal, entre o Rony e eu ali, fora do gabinete. Até. Uma segunda questão que eu tenho, e é a última, para finalizar minha participação, esse sistema esse software aí que opera, acho que inclusive ouvidoria, ele chegou a ficar inoperante algum período, desde a sua implantação, ou não? E se ficou, quanto tempo ficou? Sim. Só para esclarecer assim um pouco melhor, até para vocês terem mais embasamento, são 3 produtos, digamos assim. Um é o site, que foi uma contratação, eu acredito, né? Não sei de valores como isso foi feito, ou se foi feito em contratação separada ou junto. Mas um é o site, um outro é o software da ouvidoria, que o senhor acabou de comentar, e o outro é o monitoramento de redes sociais. E eu nem sei te dizer se é a mesma empresa que presta serviço. Pode ser o mesmo grupo, mas eu não sei como é que é. O da ouvidoria, sim, ele teve um período de adaptação, né, para ele ser concretizado, devido a ser um software que tem que ter usuário em cada secretaria, teve treinamento, os funcionários participaram, e depois de um tempo ele teve um problema técnico lá e ficou um tempo inoperante, sim. Um tempo razoável, menos de próximo a um mês, eu acredito. Estou sem certeza aqui, mas mais ou menos isso. Obrigado. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Reinaldo. Carlos, o coordenador da comunicação é o Rafael? Era o Rafael, ele saiu, ele foi exonerado, mas era o Rafael nessa época dos fatos, sim. Ah, tá. Então hoje ele não está mais na prefeitura? Não.
nem em outra função? Não. Então, as perguntas que eu ia fazer eram referente a ele. Ele estava, né, na época da contratação e tudo, mas ele não está mais em nenhuma função na prefeitura. O Carlos, como coordenador, ele era centralizador? O Rafael, senhora. O Rafael, desculpa. Ele é um ótimo profissional, ele vem de uma cidade grande, né, de Campinas, ele é um profissional muito bom, mas com questão a essa parte, até porque é uma verba muito alta, enfim, né, a verba da comunicação, tudo, essa parte de contratação e de verba era centralizado somente nele, sim. Tá. Mas no resto, não, ele era um bom profissional, sempre tivemos um relacionamento bom, ele fez bastante coisa interessante também para a cidade também, sem dúvida. Tá bom, obrigado. Só tem mais uma questão. Falei que era a última, mas não é não. Tudo bem. O Rafael chegou a comentar alguma coisa assim, que prestou serviço ou trabalhou para a M4? Ele comentou que ele trabalhou na Ponte Preta, né, no clube lá. Todo mundo sempre brinca com ele por causa de futebol e tal, né? E eu até vi que o senhor reparou uma coisa, que na camiseta tem lá o patrocinador do clube. Ele nunca comentou dele ter sido funcionário da M4, isso não, mas ele já tinha alguma relação assim de parceria, ele já era atendido por essa empresa, digamos assim, na Ponte Preta, eu acredito. Agora é a última de verdade, obrigado. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos à testemunha. A defesa poderá perguntar livremente à testemunha, e esta, de igual maneira, responderá livremente. Boa tarde. Boa tarde. Meu questionamento também é muito simples. O senhor disse que numa conversa informal, o Rony fez um comentário ao senhor, certo? Inclusive afirmando, olha, é X, e eu acho que está caro. Foi mais ou menos nisso, uma conversa assim, que o Rony teria dito para o senhor? Mais ou menos isso. Ele comentou... Eu não lembro nem se ele chegou a falar valor também, assim. A minha pergunta é essa. O senhor se recorda de algum valor? Não, eu acho que nem o Rony, nesse momento, tinha valor, ou ele chegou a comentar. Ele apenas comentou e falou assim, olha, você não acha que está muito, tal, não sei o quê, devido ao processo. E assim, acho que uma coisa que pode ter pego um pouco também, até o produto ficar pronto, passou um período, né, até o site ficar pronto, colocar no ar e tal. E a gente teve que fazer uma contratação até um pouco, isso é até importante frisar, o quanto era importante, que estava tendo muito ataque de hacker no site da prefeitura. Então, assim, estava sendo invadido e estavam tirando do ar, colocando mensagens nada apropriadas, e isso teve que acelerar o processo de contratação até. Então, assim, eu cuido muito dessa parte técnica e fiquei bem preocupado com essa parte técnica e não me envolvi na contratação em si de valores. E com relação ao Rony, foi um papo informal. E daí ele falou, eu falei, olha, realmente parece estar um pouco elevado, sem dúvida, entendeu? Mas, assim, ele não me mostrou valores nem nada, assim, foi um papo informal mesmo. Sem mais. Obrigado. Carlos, eu gostaria de saber, a comunicação, ela dá assessoria a outras secretarias? Exemplo, aconteceu algo na Secretaria de Saúde, parte técnica, aconteceu na Secretaria de Obras. Vocês assessoram também? Sim. Na verdade, a comunicação ela atende a todas as secretarias, mais o gabinete do prefeito. Ela atende tanto com material de marketing, vou fazer uma ação, igual essas que tem, né, uma ação da saúde, precisa fazer uma faixa, precisa fazer camiseta, folder, tudo é feito na comunicação lá onde a gente fica. Ela atende às outras secretarias, sim. A parte técnica também de equipamentos? Equipamentos, não. Técnica de informática, a senhora diz assim? Não, lá eu estou um pouco diferente do que eu era aqui. Aqui eu cuidava dessa parte também. Lá, é lógico que assim, vocês me conhecem, assim, se algum amigo, companheiro precisa de alguma ajuda simples, e
eu tiver ao meu alcance, eu acabo ajudando. Mas não necessariamente ela é responsável por isso, não. Lá eu estou mais na parte de cuidando assim, de internet, de site, redes sociais, e-mails, que são muitos, né? São quase 500 e-mails. A estrutura lá é muito grande, sem dúvida. Tá bom, obrigada. Nada. Último questionamento, se a senhora me permitir. Se fosse possível falar proporcionalmente, o senhor disse que a estrutura é muito grande. Quantas vezes maior do que a estrutura de uma Câmara Municipal, como a de Caçapava? 10 vezes, 20? A mais, sem dúvida. Dá para mensurar mais ou menos assim, eu até estava brincando com os ex-colegas de trabalho ali fora. Aqui é muito tranquilo em vista de lá, principalmente se você levar em conta aqui, acredito que deve estar em torno de uns 60 funcionários, e é um prédio só. Lá a gente tem em torno de 2.000 funcionários, 12 secretarias, somente os prédios que têm acesso à internet são 66. Então, assim, para você ter uma ideia da amplitude dos problemas e das responsabilidades. Tudo isso onera uma contratação? Onera... Sim. Eleva? Eleva, né, sem dúvida. Sem mais, dúvida. Obrigado. Senhor Carlos, eu tenho uma pergunta. O senhor acabou de citar que o senhor recebe muitos e-mails. Eu administro muitas contas de e-mail, na verdade. Eu administro todas as contas de e-mail da prefeitura. São quase 500. Certo. E o senhor sabe me dizer se a pesquisa chegou a ser enviada via e-mail para a prefeitura? Para a comunicação em especial? Poxa vida. Não me recordo. Pode ter sido enviado, cada um tem o seu e-mail particular, né? No momento pode ter sido enviada direto para o coordenador, para o Rafael. Até porque, assim, como ele disse que tinha bastante informações estratégicas, digamos assim. Aí ele meio que passou direto para o gabinete, direto para o prefeito. A gente nem mostrou para a gente, na verdade. A gente nem chegou a ver. Quando eu digo que eu administro o e-mail, eu crio e-mails, altero senhas, excluo alguém que perdeu senha, eu consigo acessar, enfim, administrar nesse ponto tecnicamente e administrativamente, assim. Não que eu seja o responsável ou leia as mensagens dos e-mails, de momento algum. Isso, eu sou responsável pela estrutura estar funcionando, digamos assim. Tem mais alguma pergunta? A testemunha está dispensada, solicita apenas que assine o termo de comparecimento. Senhor Carlos, muito obrigada. Obrigado, boa tarde.